Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. E estamos aqui nesse vídeo especial para falar de um dos maiores lançamentos de 2023. A grande surpresa desse ano, eu diria, que é Godzilla Minus One. Hoje a gente vai fazer um veredito sobre a nossa opinião sobre esse filme. E para isso, eu não estou sozinho, eu convidei ele, o Junior Dino, do canal Dino Show, para conversar junto comigo, debater comigo sobre este filme. Então, Dino, muito obrigado pela sua presença e se apresente aí para a galera. Eu que agradeço, Vitor. Eu que agradeço por ter me convidado para a gente bater um papo sobre esse novo filme do Godzilla. E a gente sempre fica muito empolgado quando sai qualquer coisa do Godzilla. A gente tem um novo filme da Toho esse ano. Isso é para deixar muito empolgado. E para quem não me conhece, eu sou o Junior Dino do canal Dino Show, onde eu falo curiosidades e bastidores e as minhas análises sobre filmes de monstros, animais assassinos e fantasia. Se você não conhece, não é inscrito, vai lá que é um conteúdo bem legal. E eu te convido a conhecer o canal. E hoje nós vamos falar tudo sobre o Godzilla Minus One, que é um dos filmes aí do Godzilla que está deixando muito fã contente, e a gente vai debater tudo sobre esse filme. Sim, é isso aí. E a gente vai falar sobre Godzilla Minus One após a vinheta. Então, pessoal, você que é grande fã de monstro, né? Eu acho que a melhor época, vamos dizer assim, da cultura pop para ser fã de monstro, tem a série do Monstroverso aí, né? Monark, Legado de Monstro. Vai ter um novo filme também, Godzilla e Kong, o Novo Império. E também saiu, né, no finalzinho desse ano, Godzilla Minus One, novo filme da Toho, que até o momento, né, na época que foi anunciado, não tinha tantas informações a respeito do filme, tanto que demorou bastante a gente ter alguma informação do filme, inclusive até aqui no Brasil, nem sabia se o filme ia sair aqui, ia ser lançado aqui, né? Mas o importante é que ele saiu e está aí em exibição nos cinemas. Eu quero deixar os parabéns Sato Company, né, a distribuidora, que trouxe o filme dublado e a dublagem tá bacana, então não é todo dia que a gente tem um filme japonês do Godzilla aqui dublado. Antes de eu começar aí a gente falar sobre isso, se você tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e as notificações para você nunca perder, sempre que uma live, um vídeo, um short for lançado, e curta e comente, isso ajuda muito o canal. Demais. E também se inscreve aí no canal do Dino Show aí também, que é um canal sensacional de monstros, animais assassinos, enfim. É isso aí, pessoal. Agora vamos falar do filme. Então, pessoal, Godzilla Minus One veio como uma grande surpresa aí, né? Era um filme que até então não estava sendo tanto divulgado, não estava sendo tão falado. E quando chegou aí, teve uma recepção, assim, impressionante. Ninguém estava esperando muito desse filme, e esse filme veio aí conseguindo um grande reconhecimento em várias premiações, inclusive de melhor filme internacional, também na parte de efeitos visuais, que a gente vai comentar sobre isso, né, ao decorrer aqui desse vídeo. Mas antes eu vou perguntar para o Dino sobre o que ele achou do filme de um modo geral, as primeiras impressões bem resumidas, depois a gente vai dissecar mais o filme. E a expectativa, você tinha expectativa quando anunciaram Godzilla Minus One? Então, eu lembro quando o filme foi anunciado que saiu apenas um logo na época, era só um logozinho que era parecido com o do Alien e tudo mais. E a gente não sabia quase nada, só sabia que não ia ter nenhuma ligação com o Shin e que seria feito pela Toho. Fiquei muito curioso porque o Shin foi em 2016. Então, quando anunciou, eu fiquei interessado. Só que eu tinha acabado de ver ali o Shin, né, para fazer o meu vídeo e tudo mais, e eu gostei muito do Shin. Eu falei, será que esse filme vai conseguir superar o Shin? Então, minha expectativa estava mantida. E quando eu saí do cinema, eu falei, os caras conseguiram superar o Shin Godzilla. Eu saí muito contente do cinema. Foi uma experiência para mim, assim, poder ver um filme da Toho japonês, do Godzilla no cinema, é uma coisa
foi uma experiência muito bacana. Quando toca a música no final, eu fiquei ali ouvindo a música, contemplando aquele momento. Foi uma experiência de verdade, assim, para mim, que cresceu vendo os filmes do Godzilla no SBT quando passava. Então, a minha expectativa não era muito alta e me surpreendeu total. Quando adolescente, eu sempre começava a imaginar como seria uma adaptação do filme do Godzilla nos dias atuais, e eu imaginava algo próximo disso, assim, na minha cabeça. O filme entregou tudo, assim, o que eu, como fã, poderia esperar. Fiquei muito contente. Sim, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que foi realmente uma surpresa esse filme. Eu acredito que depois dos filmes do Monstro-Verso, da Legendary e tudo, né, o público ele estava acostumado a um filme de kaiju, né, de uma outra pegada, né, e o Godzilla Minus One, ele vem resgatar essa essência do Godzilla lá de 54, que era uma representação de uma metáfora, que representava muito um significado muito maior para o povo japonês. E o Godzilla Minus One, ele é esse resgate histórico, de certa forma. E eu também gostei bastante do filme. O filme, ele é reflexivo, ele é um filme pesado, de certa forma. Pesado, Ele é bem pesado. Dado tudo que o filme aborda, né? São temas muito sensíveis. E aí, Dino, eu quero trazer um elemento que eu acho que é o grande diferencial de Godzilla Minus One, que é o elemento humano desse filme. O elemento humano desse filme me surpreendeu, porque você teve personagens humanos tão bem trabalhados no filme, com dilemas, com arcos narrativos, sabe? Com, vamos dizer assim, temores internos, sabe? Protagonistas falhos, né? Exatamente, sabe? Então, o filme, para mim, me surpreendeu muito nessa questão humana, que é um ponto que os filmes do Godzilla, né, mais recentes e até os de antigamente, não sabiam como fazer bons, relevantes, interessantes, que você se importa com eles. Então, conectados, né, na história, personagens que fariam sentido estar na história, e não só uma encheção de linguiça, como acontece algumas vezes. Sim. E a pergunta que eu faço, Dino, é a seguinte: você acha que o elemento humano desse filme é o grande diferencial de Godzilla Minus One? Com certeza. A história foi muito bem pensada. Eles conseguiram amarrar o drama humano com o Godzilla, então tem sentido, está amarrado com o protagonista. Os dois estão ligados ali, o Godzilla e o protagonista, e faz total sentido. Você começar o filme com o protagonista pousando o avião, não tem nem o Godzilla ali. Então você começa o filme com ele e você coloca o Godzilla ali, ele encontrando o Godzilla. Então tá tudo amarrado desde o começo. Isso foi muito bem feito. E você tem um desenvolvimento dos dois protagonistas ali, como mais ou menos como um casal, né? Essa história vai se desenrolando e tudo mais. Você tem a questão do protagonista ser um piloto kamikaze que voltou vivo para a guerra. Então você tem tudo isso, a questão da própria guerra. Então é tudo bem, muito bem amarrado, e nesse filme eu acho que o Godzilla é um complemento, porque a história por si só é muito boa. Você assiste os protagonistas ali, você acompanha a história deles, se importa com eles, torce por eles, e foi o grande diferencial mesmo no filme para mim. Olha, eu vou te falar assim, eu não esperava um trabalho tão bem realizado na questão humana do filme, porque assim, embora o filme ele tenha alguns momentos que ele poderia recair algum clichê, né, barato, ele dá uma subversão em alguns tópicos, né? Essa questão aí dos dois, né, como casal, era uma coisa que Hollywood teria feito na primeira cena, né? Ele se apaixonando. Só que o filme ele é tão interessante que o protagonista, o nosso personagem principal, ele é traumatizado por tudo que aconteceu, e ele é assombrado por isso durante o filme inteiro. E é interessante você acompanhar isso, tanto que a relação dele com a menina é muito bonita, né? Porque ele fala, eu não sou seu pai, entendeu? Ele sempre quer criar uma distância entre ele e uma pessoa, sabe? É porque é um personagem que ainda não tá curado. Não. Ele sabe, porque o que ele foi fazer na guerra fazia parte da cultura. Era uma honra para ele, para os pilotos, né? Kamikaze,
morrerem lá na guerra. Só que ele voltou e ele não se perdoa, porque ele acha que os pais deles, que morreram na guerra e tudo mais, não perdoam ele, então ele não consegue viver, ele não consegue ter uma família. E você vê que isso perturba ele, o cara acorda, será que eu tô vivo? Será que isso aqui é um sonho? Começa a chacoalhar a menina. É um nível, assim, de personagem muito profundo. Sim, e os atores também nesse filme estão muito bem, sabe? Caramba, Muita gente pode até estranhar, né? Porque, assim, os japoneses têm um estilo de atuação próprio. Então, muitos podem achar, é muito melodramático. Aqui, o filme dublado, ele não funciona, não diria 100% por causa disso. Porque a dublagem não consegue acompanhar, porque o japonês ele é muito expressivo. E a dublagem, em alguns momentos, fica algo mais caricato, assim. Mas não chega a me incomodar, mas... Sim. E agora, Dino, a gente falando da parte técnica do filme, olha, eu achei a parte técnica muito boa, desde a trilha sonora, que traz aquele senso de grandiosidade, aquele senso de tensão também, de suspense e tudo. A questão sonora, né, o trabalho sonoro, né, do Godzilla, das pegadas dele, isso traz uma sensação de expectativa também na narrativa. A direção, né? O diretor do filme é muito bom. Ele traz um enquadramento. Yamazaki, né? O Takashi Yamazaki, que ele traz uns enquadramentos muito legais, assim. Muito bom. Né? Todas as cenas do Godzilla, para mim, são impecáveis. São impecáveis. Esse diretor, uma curiosidade, eu não sei se você já viu isso, que ele dirigiu um filme em 2007 chamado Always... Sun on Third Street, algo assim. E a abertura do filme é uma história de uma abertura de um filme do Godzilla, onde o Godzilla chega numa cidade, ele ataca e se passa nos anos 50. Você chegou a ver isso? Acho que cheguei a ver, sim. E na época eu lembro que falaram que seria um novo filme do Godzilla e tudo mais, mas ele fez esse filme com a torre e eles deixaram ele usar Godzilla. Daquele curtinha aqui, que trilha sonora é bem parecida, você vê a questão, tem um close de um rádio que fica lá, tipo, o cara falando alerta de emergência, isso tá no -1, tá ali, e a própria questão da destruição, e do cara revoltado, gritando. Então é um diretor que desde daquele tempo, em 2007, ele tinha muito claro na cabeça dele o que ele queria. Ele colocou isso aqui, e eu acho que ele conseguiu equilibrar muito bem, porque o filme é dramático, mas a direção dele traz humor, traz uma leveza, traz uma aventura dos filmes que me lembrou muito Spielberg, muitos momentos ali. E então é um filme bem equilibrado nesse tom. Porque tem muitos filmes aí que a gente fala, o tom não encaixa, mas aqui encaixou. Sim. E o CGI também do filme tá bem muito legal. Bom. Ele lembra, né, aquele Godzilla mais clássico, aquele Godzilla mais, né, mais durão, assim, o Godzilla como se tivesse alguém vestindo, da era Heisei, que é um Godzilla ele é mais ereto, mais parrudo. Sim. E eu vi algumas pessoas reclamando do CGI do filme, falando que o Godzilla tá travado, que o CGI não tá tão bom assim, mas para mim foi proposital. Sim. Então, no Shin Godzilla, a Toho procurou manter isso, que é o Godzilla mais travadão, pele de borracha, e aqui eu senti a mesma coisa também. A textura dele foi feita para imitar o do boneco. Era para ser um ator ali dentro dele. Então, a Toho ou o diretor fizeram questão de manter isso. Movimento mais travado, mais lento, para homenagear essa questão aí do homem no terno, né? Sim, e pensar que esse filme custou só 15 milhões, assim... E o diretor falou que é menos. O diretor falou, quem me dera que fosse tudo isso. Então é bem surpreendente, bem surpreendente. Exatamente. É uma coisa que quando eu vi, eu falei, caraca, com CGI desse, com 15 milhões, e a gente tem filmes aí com 150, 200 milhões que tem um CGI, terrível. Mas aqui o Godzilla tá bem renderizado, muito bem detalhado. Você vê o dinheiro gasto ali. Você vê que... Você consegue ver. Eles tiveram pouca grana, mas se você tiver os profissionais certos e souber investir, tá em tela ali. Sim. Agora, falando nele, né? Falando do nosso querido Lagartão Atômico, né, o grande protagonista desse filme, o Godzilla... Eu achei esse Godzilla sensacional, primeiro, porque ele não é um Godzilla herói, ele é um Godzilla vilãozão mesmo. Ele é um monstro. Não tá nem aí, ele é um pisoteia as pessoas, ele pisoteia as pessoas, ele destrói tudo, ele não tá, ele abocanha as pessoas, ele não tá nem aí,
ele é igual o Michael Myers, a própria encarnação do mal aqui nesse filme, que é um resgate também do Godzilla de 54. De 54, né? Que era um monstro que o monstro sai do mar, destrói e volta pro mar, e é isso. Monstro ruim. Exatamente. E você vê que ele destrói as casas ali propositalmente, porque ele quer, ele dá rabada, ele pisa na gente. Então é a encarnação, a revolta da natureza com o homem, seria esse, né? Sim, sim. Nossa, para mim ele tá muito legal. Assim, ele é um Godzilla bem classicão, então não tem tanta criatividade na concepção dele. Não. Eu acho que o Shin Godzilla, ele tem uma mitologia, uma lore muito mais bem construída, né? Eles trabalharam mais na criação, então você tem vários estágios de evolução, você tem a própria aparência dele mais horrenda. E esse Godzilla aqui, eu acho que eles foram mais na veia clássica mesmo, no filme de 54. Mas eu acho que cortaram algumas coisas, porque no trailer tem lá o cara falando, esse monstro nunca vai nos perdoar, e chegou no filme isso não tá. Então eu acho que eles deram uma cortada para preservar aquele Godzilla monstro, vilão do filme de 54. E o raio atômico desse Godzilla, olha, vou te falar, hein? Meus parabéns, porque, dá aquele frio na espinha quando aquelas clavas vão se levantando assim. Nossa! E é uma construção de um momento, e a gente vê no trailer, só que a gente pensava que era uma bomba atômica sendo usada contra ele. Aí quando ele solta e você vê aquela explosão... Tem uma cena que eu adoro, que é do Godzilla olhando para aquele cogumelo se levantando. Só faltou a voz do Oppenheimer ali. Eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. É linda aquela cena. Linda. Olha só. Mas é isso, né? Agora vem a grande pergunta que não quer calar. E eu vou perguntar primeiro para o Dino, que é a seguinte. Godzilla Minus One é o melhor filme do Godzilla, na sua visão, ou não? Tem outros melhores? Eu acho que ele não é o melhor filme, porque eu adoro o de 54, é um filme muito importante, que está inserido na cultura de filme de monstro, na cultura japonesa, então é um filme muito importante. Eu não acho que o Minus One seja melhor, mas ele é melhor que o Shin. O Shin, para mim, era, até então, depois de 54, ele era o melhor filme. Então o Shin ficou na terceira posição para mim. E ele é o segundo filme, melhor filme do Godzilla para mim, porque ele consertou algumas coisas que eu não gostei no Shin, que é não ter personagens interessantes, que o Shin é um filme mais político e tudo mais, e o Minus One conseguiu trazer isso, amarrar, fazer você se portar com os personagens. Então, para mim, é o segundo melhor filme do Godzilla. Eu já achei o melhor filme do Godzilla, e assim, eu gosto muito do de 54, eu acho que ele tem tudo, tem... A importância histórica e tudo mais. Só que eu acho que o de 54 ele tem alguns momentos aí que ele dá uma arrastada na trama, ali o filme se perde um pouco, né? Eu acho que o Minus One ele consegue atravessar melhor esses pontos, ele consegue ligar melhor. A história flui mais, mais amarradinha. A história flui mais, exatamente. A linguagem, né, do cinema evoluiu, então você consegue se importar mais, consegue passar uma profundidade maior. Sim, é um filmaço, Godzilla. Só de ouvir a música do Akira Ifukube no cinema, para mim, já valeu muito a pena. Arrepia demais, assim. Então, o que a gente quis dizer com tudo isso, gente? Godzilla Minus One é um filmaço, vá assistir no cinema. Dino, se você quiser dar uma nota pro filme, fique à vontade, tá? Eu não sou muito de dar nota, mas... Eu sei que a galera gosta de nota, então se você quiser dar uma nota... Alguns aspectos do filme, para mim, poderiam ser melhor. Nessa questão do Minus One, eu acho que não parecia uma questão emergencial, e sim mais eficácia, né? Aquele plano deles que eles fizeram no final. E a questão do Godzilla, eu adorei esse Godzilla para mim, só que falta um pouquinho mais de desenvolvimento, eu acho. Que o Shin Godzilla ele fez um trabalho melhor em trazer um Godzilla mais diferente, em trazer coisas mais novas, mas esse é o Godzilla clássico. Mas para mim ele continua um filme melhor que o Shin. Eu daria uma nota 9. Bem dado, é um filmaço, baita filme. Olha, eu vou te falar, hein? Eu daria 10 pro filme, porque o jeito que eu saí tão emocionado, eu saí tão feliz assim, sabe? Quase que eu me levantei e aplaudi o filme, só que eu não quis pagar de louco no cinema, então eu, por fora eu tava lá, calmo, pleno, mas por dentro, nossa, eu queria pular, eu queria... Exatamente, queria dar uma salva de palmas pro filme. Mas é isso, galera.
esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Comentem aqui, se inscrevam no canal, ative o sininho para você não perder sempre que algum conteúdo sai aqui do canal, né? E o que você achou de Godzilla Minus One? Comenta aqui nos comentários, que eu e o Dino com certeza vamos querer saber. E é isso, mais uma vez agradeço o Dino pela participação. E antes que eu me esqueça, Dino, faça aí o seu jabá aí para quem quiser te encontrar mais uma vez. Eu que agradeço, Vitor, pela oportunidade. Então, pessoal, se inscreva aí no canal do Cine Multiverso, que é conteúdo muito bom. É um cara que entende do que ele fala e está sempre aí fazendo a alegria da galera nas lives. Se inscreva lá também no Dino Show, se você não conhece o canal. Vai ter curiosidades bem legais de cinema lá, ainda mais se você gosta de filme de monstros, gosta desse universo maluco aí. Eu tô lá e a gente vai junto desbravar esses filmes aí. Então, eu só tenho a agradecer o Vitor e agradecer você por ter visto o vídeo. Então, é isso, galera. Eu volto em breve com mais conteúdo aqui no Cine Multiverso. Então, é isso. Muito obrigado e até mais, pessoal!